As pirâmides do Egito são consideradas uma das maiores maravilhas arquitetônicas do mundo antigo, e mesmo após milhares de anos, continuam a intrigar e fascinar a humanidade. Apesar do grande avanço na compreensão das técnicas de construção utilizadas, ainda existem muitos mistérios e teorias não comprovadas sobre essas estruturas. Neste vídeo, vamos explorar 10 dos maiores mistérios das pirâmides do Egito, desde a origem dos blocos de construção até o mistério da Câmara do Tesouro. Prepare-se para mergulhar em uma jornada cheia de intrigas e mistérios, enquanto desvendamos alguns dos enigmas mais intrigantes das pirâmides do Egito. A origem dos blocos de construção. Como os antigos egípcios conseguiram transportar e erguer os gigantescos blocos de pedra, alguns pesando mais de 80 toneladas, utilizando apenas ferramentas primitivas? As pirâmides egípcias são monumentos impressionantes que foram construídos há mais de 4.500 anos. A origem dos blocos de construção é um assunto de debate entre os historiadores e arqueólogos. A teoria mais aceita é de que os blocos de pedra foram extraídos de minas localizadas nas proximidades das pirâmides. Elas eram transportadas para o local da construção por barco, ao longo do rio Nilo, e depois eram içadas até o topo da pirâmide com a ajuda de rampas e sistemas de elevação. No entanto, alguns estudiosos sugerem que os blocos foram transportados de grandes distâncias, talvez até mesmo de outros países. Eles apontam para a presença de pedras que não podem ser encontradas na região do Egito, bem como para a presença de furos e sulcos nelas que sugerem que elas foram içadas de forma diferente do que as teorias convencionais sugerem. A verdadeira origem dos blocos de construção das pirâmides é, portanto, um mistério que ainda não foi completamente desvendado. A finalidade das câmaras escondidas. As pirâmides egípcias são conhecidas por suas câmaras escondidas, que foram descobertas ao longo dos séculos através de escavações arqueológicas. A finalidade dessas câmaras é um assunto de debate entre os historiadores e arqueólogos. A teoria mais aceita é que as câmaras escondidas foram construídas como parte do complexo funerário para acomodar os restos mortais do faraó e sua esposa. Elas eram normalmente localizadas no interior da pirâmide e eram protegidas por várias camadas de pedra para evitar que os restos mortais fossem saqueados. No entanto, alguns estudiosos sugerem que as câmaras escondidas podem ter sido construídas com outras finalidades, como armazenamento de tesouros ou até mesmo como um lugar sagrado para rituais religiosos. Há também hipóteses de que as câmaras escondidas poderiam ter sido utilizadas como um meio de medir o tempo devido a algumas características dessas câmaras. O uso do número π na construção. A precisão matemática e geométrica na construção da pirâmides é muito intrigante. Um dos aspectos mais notáveis dessa precisão é o uso do número π. O número π é a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro, e é aproximadamente igual a 3,14. Os egípcios antigos não tinham conhecimento preciso desse número, mas eles foram capazes de usá-lo na construção das pirâmides de forma surpreendentemente precisa. Os arqueólogos descobriram que as proporções da base e da altura das pirâmides estão relacionadas a esse número de maneira bastante precisa. Alguns estudiosos sugerem que os egípcios antigos poderiam ter usado técnicas avançadas de medição, como o uso de cordas com nós marcados, para determinar as proporções precisas das pirâmides. No entanto, outros estudiosos sugerem que os egípcios antigos poderiam ter tido conhecimento de uma forma de calcular o número π de maneira precisa, o que é uma teoria intrigante e ainda não comprovada. A ausência de inscrições. A maioria das pirâmides foram construídas como tumbas reais, no entanto, não há inscrições que identifiquem os faraós enterrados lá dentro, exceto em algumas exceções. A explicação mais aceita é de que as inscrições foram removidas pelos saqueadores que invadiram as pirâmides ao longo dos séculos. No entanto, outras teorias sugerem que as inscrições nunca foram colocadas nas pirâmides, pois os egípcios acreditavam que a presença delas poderia atrair espíritos malignos para o local. Alguns estudiosos também acreditam que poderiam ter sido colocadas em outros locais, como templos adjacentes às pirâmides, mas esses locais já não existem. A falta de evidências de trabalho escravo.
A crença popular é que as pirâmides foram construídas por trabalhadores escravos. No entanto, não há fatos históricos ou arqueológicos que apoiem essa teoria. Na verdade, há evidências de que os trabalhadores que construíram as pirâmides eram funcionários governamentais que eram pagos e alimentados pelo Estado. Os arqueólogos descobriram evidências de que os trabalhadores que construíram as pirâmides viviam em aldeias próximas a elas e eram alimentados e abrigados pelo Estado. Eles também encontraram inscrições e registros administrativos que mostram que os trabalhadores eram classificados por suas habilidades e recebiam salários diferentes. Outras teorias sugerem que os trabalhadores eram escravos, mas eram tratados de forma diferente do que os escravos eram tratados na maioria das sociedades antigas, com condições de vida e trabalho aceitáveis e a possibilidade de serem libertos. A falta de marcas de desgaste. Apesar da grandeza e complexidade arquitetônica, uma grande curiosidade é a falta de marcas de desgaste na maioria das pedras das pirâmides. A maioria das pirâmides foram construídas com pedras de grande porte, que foram transportadas e içadas para o topo das pirâmides. É esperado que essas pedras tenham marcas de desgaste devido ao transporte e manuseio, no entanto, as pedras não apresentam essas marcas. Algumas teorias sugerem que os egípcios antigos usaram técnicas avançadas para transportar e içar as pedras, que evitaram marcas de desgaste. Outras teorias sugerem que as pedras foram transportadas pelo rio Nilo e içadas com sistemas de elevação diferentes do que as teorias convencionais sugerem. Outra teoria é que as pedras foram polidas antes da construção e esse polimento poderia ter removido as marcas de desgaste. Isso, no entanto, é uma hipótese ainda não comprovada. A precisão das dimensões. A precisão das dimensões das pirâmides é impressionante, tendo em conta que foram construídas há mais de 4.500 anos. Por exemplo, a base da Grande Pirâmide de Gizé tem uma precisão de menos de 1,2 graus de inclinação, o que é surpreendente tendo em conta que a medida foi feita sem instrumentos sofisticados. Os arqueólogos descobriram que as proporções das bases e alturas das pirâmides estão relacionadas ao número π de maneira bastante precisa. Alguns estudiosos sugerem que os egípcios antigos poderiam ter usado técnicas avançadas de medição, como o uso de cordas com nós marcados, para determinar as proporções precisas das pirâmides. A posição das pirâmides. A posição das pirâmides egípcias é uma curiosidade notável na história da arquitetura. As pirâmides foram construídas com uma precisão notável em relação aos pontos cardeais, o que é surpreendente tendo em conta que os egípcios antigos não tinham instrumentos de medição avançados. Alguns estudiosos sugerem que os egípcios antigos poderiam ter usado técnicas avançadas, como a observação do céu noturno, para determinar a posição precisa das pirâmides. Outros estudiosos acreditam que a posição das pirâmides tem relação com a religião e simbolismo egípcio, como a posição representando o caminho do sol e o caminho para o céu. A falta de evidências de construção. A falta de evidências de construção das pirâmides egípcias é uma das curiosidades mais intrigantes na história da arquitetura. Embora as pirâmides sejam monumentos imponentes, os arqueólogos e historiadores ainda não descobriram como os egípcios antigos conseguiram transportar e erguer as pedras de grande porte que compõem as pirâmides. Algumas teorias sugerem que os egípcios antigos usavam rampas para transportar as pedras, no entanto, até agora, nenhuma evidência de rampas foi encontrada. O mistério da Câmara do Tesouro. As câmaras do tesouro nas pirâmides egípcias são um mistério histórico intrigante. A maioria das pirâmides tem uma câmara do tesouro, mas os arqueólogos e historiadores ainda não descobriram qual era a sua finalidade exata. Algumas teorias dizem que as câmaras do tesouro foram usadas para armazenar tesouros do faraó, incluindo joias, objetos de arte e tesouros funerários. Outras teorias sugerem que as câmaras do tesouro foram usadas como espaços funerários secretos para o faraó e sua família. Em resumo, as pirâmides do Egito são uma das maiores maravilhas arquitetônicas do mundo antigo e ainda continuam a intrigar e fascinar a humanidade. Neste vídeo, exploramos 10 dos maiores mistérios das pirâmides do Egito, desde a origem dos blocos de construção até o mistério da Câmara do Tesouro.
Ainda há muito a ser descoberto e compreendido sobre essas maravilhas arquitetônicas, e talvez um dia esses mistérios serão desvendados e possamos finalmente entender como essas estruturas foram construídas e qual era o seu verdadeiro propósito. Este foi apenas um vislumbre dos mistérios das pirâmides do Egito e esperamos ter despertado a sua curiosidade para continuar a explorar essas maravilhas incríveis. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos.